Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo sobre funções no Python. Se você ainda tem dúvida de como que cria uma função, como que chama uma função, que tipo de problemas elas resolvem, esse vídeo é um vídeo certo para você. Se eu fosse você, eu não pulava nenhuma etapa desse vídeo porque eu vou te ensinar tudo de forma objetiva e o mais simples possível. Já vamos parar de enrolação e já vamos logo para o vídeo para você não perder seu tempo precioso. Vamos lá. A função no Python ela é um bloco de códigos que resolvem problemas específicos. E esse bloco de código ele é completamente reutilizável. Essa é a mágica das funções. E elas resolvem problemas específicos, como eu já falei. Por exemplo, eu tenho uma regra onde a todo momento eu tenho que verificar o cálculo de um imposto. Então eu tenho uma função que calcula esse imposto. Então todo momento eu vou chamar essa função na parte lá do meu código. Então é basicamente isso. E Thales, como que eu construo uma função no Python? No Python a gente tem essa palavrinha reservada para a construção de função, que é o def. Se você digitar o def, ele já vai entender que você está criando uma função. E depois do def, você coloca o nome da sua função. Por exemplo, calcula área triângulo. Isso aqui é uma função. Eu coloco dois pontos aqui. E olha só o que acontece, quando eu aperto Enter, ele já me dá o código indentado aqui, ó. Indentação é esse espaço aqui que eu tenho para escrever o meu código dentro de um bloco de código. E aqui eu coloco a regra da minha função. Aqui basicamente vai ser a regra de calcular a área de um triângulo. Mas antes de eu ir para a lógica da minha função, eu vou explicar aqui algumas coisas aqui bem interessantes aqui de função. Por exemplo, é uma boa prática você começar as suas funções com letra minúscula. E você pode perceber aqui que eu separei entre underlines aqui, entre underscore aqui, mas você poderia fazer em camel case. Como assim? Assim. Você poderia colocar assim, ou você poderia colocar desse jeito aqui. Tanto faz, vai da sua escolha, vai da sua vontade, da forma como você mais assimila. Aqui dentro dessa função, aqui dentro desses parênteses aqui, eu posso receber parâmetros dessa função. Por exemplo, para calcular a área de um triângulo, eu tenho que receber dois parâmetros. Eu tenho que receber a base e eu tenho que receber a altura para eu calcular a área de um triângulo. Então, ó, eu vou receber a base e vou receber aqui, ó, a altura. A gente chama a altura aqui na geometria de h, beleza? E aqui eu aperto Enter, ele vai indentar, como eu te falei aqui, e aqui eu já escrevo a minha lógica. Qual é a minha lógica? A minha lógica é retornar aqui, ó, eu vou retornar esse return aqui, quer dizer que eu vou retornar um valor do cálculo da área. Eu posso colocar assim, ó, base vezes altura dividido por 2. Exatamente assim, eu vou retornar isso aqui. Eu vou colocar entre parênteses aqui, ó. Bom, coloquei entre parênteses aqui para dividir a multiplicação da divisão, mas fica do seu critério aí para você resolver. Tá, a gente criou a nossa função. Como que a gente vai utilizar essa função que a gente acabou de criar? Como que a gente vai chamar essa função? A gente tem algumas formas aqui. A forma principal aqui é você falar o seguinte, ó, área, vou criar uma variável chamada de área, e eu vou falar que ela é igual a minha calcula a área do triângulo. E digamos que eu tenho um triângulo de base 10 e de altura de 2. Aí eu coloco assim, ó, base 10, altura de 2. Então, a minha área, vou dar aqui ó, um print, área, olha o que vai ser. Eu vou rodar aqui, eu vou salvar, vou rodar a minha função, e ó, olha aqui, ó. Olha aqui a minha área. A minha área foi 10. Por quê? 10 vezes 2, aqui, ó, vamos lá, deixa eu diminuir isso aqui. Porque 10 vezes 2, que é a minha base vezes a altura, é 20. Dividido por 2 vai dar 10 de novo. Digamos que eu queira criar uma área 2. E eu não preciso ficar reescrevendo o código. É apenas vou reutilizar a função. Ó, área de um segundo triângulo, área 2. Vai ser o seguinte, calcular a área. E aqui, ó, 7,3. E aqui eu posso dar até um print. Print área 2. E aqui eu vou rodar o meu código. Olha o que aconteceu aqui, ó. Primeiro, ele deu 10, que é a minha área 1, e 10,5, área 2. 7 vezes 3, 21, dividido por 2, 10,5. Ok, bem certinho. Tá, mas tem alguns pontos aqui que a gente pode mencionar aqui. Por exemplo, quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele está falando aqui, ó, o B pode ser de qualquer tipo, o H pode ser de qualquer tipo, e o retorno dela é de qualquer tipo. Vamos especificar, vamos deixar mais claro para o usuário, para quem estiver usando a nossa função que a gente criou aqui, ó. Vamos lá. O meu B aqui, ele vai ser o seguinte, ele vai ser do tipo float. E o meu H vai ser do meu tipo float também. Assim. E eu vou retornar aqui, ó. Eu vou retornar aqui
um tipo float também. Eu vou retornar um tipo float. Salvei, e quando eu passo o mouse agora em cima do triângulo, olha aqui, ó. Ficou mais definido. Digamos que eu só queira receber um inteiro aqui, vou indicar para o meu usuário, ó. Essa função foi criada para receber um inteiro. Eu mudo aqui, salvo, e ele já vai indicar, ó. O B tem que ser inteiro, o H tem que ser float. Mas, se tratando de geometria, aqui eu coloco de float aqui. Outra coisa que eu vou te explicar aqui é que a gente pode melhorar a explicação. A gente pode colocar uma anotação aqui, ó. Botar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou falar o seguinte, ó. Essa função, eu abri 3 aspas aqui. Por que eu abri 3 aspas aqui? Porque eu consigo fazer a anotação dessa forma aqui. Ou se não, uma só, mas toda vez que eu quiser pular a linha, eu vou ter que abrir aspas de novo. Quando eu coloco 3 aspas aqui assim, eu posso pular uma linha. Ele continua entendendo como se fosse uma string única, beleza? Então aqui, ó. Essa função calcula a área de um triângulo recebendo a base e a altura. Beleza? Salvei. E quando eu coloco o mouse aqui em cima, olha o que acontece aqui, ó. Olha a explicação. Essa função calcula a área e recebe um triângulo, quer dizer, a área de um triângulo recebendo a base e a altura. Vou melhorar aqui, ó. Calcula a área de um triângulo recebendo a base e a altura. E aqui eu retorno esse valor. Digamos que eu queira criar uma outra função. Essa outra função, digamos que ela não retorne nada. Eu só pego 2 números assim, ó. Essa função aqui, digamos assim, uma função olá mundo, assim, olá mundo, e eu não recebo nada, e simplesmente eu vou fazer o seguinte, print olá mundo. Não faz muito sentido essa função, lembrando que tem que ter esse aspas, mas para fins didáticos e explicativos faz todo sentido. Deixa eu botar o aqui, e digamos que eu queira criar uma variável chamada de mensagem e, olha só, e o seguinte, ele vai ser igual ao meu olá mundo. Se eu der um print na mensagem, olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer. Vou rodar aqui, vou abrir o terminal, ó, ele deu as áreas, ele deu um print olá mundo porque eu executei a minha função, porém o retorno dela é vazio, é nada, é none. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele deu print aqui porque eu executei a minha função, ele está executando a minha função. Porém, quando eu dou um print na minha variável, ele não retorna nada. Por quê? Porque eu não retornei nada. Agora, se eu falo isso aqui, ó, return, olha como vai mudar aqui, ó. Vou rodar de novo e olha aqui, ó. Agora a minha variável ela assume um valor e eu não faço um print aqui dentro da minha função, beleza? Espero ter te ajudado, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. E se você quiser aprofundar seus estudos em Python, se você quiser um material organizado, com pessoas que sabem ensinar, com pessoas que têm essa bagagem sem enrolação, com foco em aprendizado, é esse primeiro link que está na descrição. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!